Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Débora, sou biomédica, especialista em anatomia, mestre em patologia forense pela Universidade Federal de São Paulo, e hoje eu vou conversar com vocês sobre uma avaliação datiloscópica, tá? Essa aula faz parte do curso de patologia forense. Se você tiver interesse em participar desse curso, conheça a plataforma A Nova Classe. Podem existir métodos bastante atuais para fazer identificação de indivíduos, tá? Mas nenhum deles é tão preciso, tão barato e tão difundido quanto a identificação datiloscópica. Então, quando a gente fala sobre impressão digital, a gente está falando sobre um método que é extremamente eficaz, extremamente barato para conseguir fazer a identificação de um indivíduo, tá? Por isso ele é imprescindível, tá? Ele foi criado por Vucetich, que é o método oficial do Brasil em 1903, tá? Ele foi adotado no Brasil em 1903 e ele é baseado na imutabilidade dos desenhos das papilas dérmicas dos dedos. E cada impressão digital, ela revela um desenho único. Então, ninguém tem o desenho igual ao seu, ok? Então, nenhum dedo é igual ao outro, assim como nenhum indivíduo é igual ao outro, independente se você for gêmeo de irmão univitelino. As papilas dérmicas também não são iguais. Podem ser mais parecidas, mas não vai ser igual, ok? Então, vejam só, essa técnica ela foi descoberta, por Galton, ali em meados de 1880, e ele estabeleceu algumas bases científicas sobre impressão digital. Em 91, Vucetich apresentou o seu sistema de identificação com um nome super esquisito. Acompanha comigo. Iquinofalangometria, tá? Mas, óbvio, não ia ficar esse nome, né, gente? Então, ele foi modificado por Latzina em 1894, que sugeriu o nome datiloscopia, que do grego vem examinar dedos. Um nome mais fácil de lembrar, né, pessoal? Então, vejam só. A datiloscopia, ele ganhou um novo impulso com a adoção oficial do sistema, tá? E nessa universidade, a gente conseguiu a adoção oficial dela, 1891. 1902, a gente teve a instituição em São Paulo da identificação antropométrica com a inauguração do gabinete de identificação antropométrica. Então, foi criado um setor específico para fazer a identificação antropométrica da datiloscopia, certo? Então, quais são essas características que a gente visualiza nos nossos dedos? A gente tem 4 características principais e elas são essenciais, tá? Mas não é somente elas, tá? A gente tem outras características também, vou mostrar para vocês. Mas as principais características são essas aqui. Vejam só, a gente tem presilha interna. Olá, antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a Nova Classe, a plataforma premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Presilha externa, verticilo e o arco. Vamos ver cada uma delas mais detalhado. Vejam só, o arco ele é uma característica que não possui imagem de delta. Então, ele vem na superfície, ele faz uma subida e ele volta de novo no mesmo nível. Então, ele faz o desenho de um morro, tá? Essa é a característica do arco. Então, a gente tem várias papilas fazendo esse mesmo desenho. Esse é o nosso arco. Quando a gente está falando da nossa presilha interna, a gente está falando sobre uma presilha somada à imagem de um delta, tá? E ele fica sempre situado à direita do observador, à direita de quem está olhando, tá? Então, vejam aqui, ó, a presença de um delta à direita
aqui neste canto. E ao lado do delta, a gente tem a formação de uma presilha, tá? Então, são várias papilas que formam esse desenho. A presilha externa, a gente tem a presença também de um delta, de uma presilha. A diferença é que ele vai estar situado à esquerda do observador, tá? Então, vejam só, ele situado o delta aqui. E a presilha do lado dela, ok? Então, várias papilas seguindo esse mesmo desenho. E a gente tem o verticilo. O verticilo, ele tem a imagem de 2 deltas e ele tem as linhas centrais em formato redondo, tá? Justamente no centro do dedo. Então, vejam só, a gente tem um delta situado à direita, a gente tem um delta situado à esquerda. O verticilo é bem comum no dedão, tá? E o centro dele, ele é redondo. Então, várias papilas formam um círculo, ok? Essas são as 4 principais características da datiloscopia, tá? E como a gente faz essa representação datiloscópica? Sempre que a gente coloca a nossa impressão digital em algum documento oficial, a gente faz a coleta dos 5 dedos da mão direita, os 5 dedos da mão esquerda, e a gente tem uma representação numérica, tá? Como que a gente vai fazer essa representação numérica? O nosso dedo polegar, ele é representado por letras, e o nosso dedo indicador, médio, anelar e mínimo vai ser indicado por números, ok? Então, quando a gente tiver a presença de verticilo, nós vamos indicar com a letra V. A presilha externa, vamos indicar com a letra E. A presilha interna, vamos indicar com a letra I. E a presença do arco, vamos indicar com a letra A. Isso no polegar. Nos demais dedos, a gente vai fazer identificação com números. Quando a gente encontrar um verticilo, nós vamos indicar com o número 4. A presilha externa, vamos indicar com o número 3. A presilha interna, nós vamos indicar com o número 2. E o arco, nós vamos indicar com o número 1. Assim, a gente consegue fazer uma representação específica e numérica, tá? Geralmente, ele fica sempre um em cima do outro. E a gente denomina de série a sequência da mão direita. A gente denomina de seção a sequência da mão esquerda. Então, a gente procura deixar a mão direita em cima e a mão esquerda embaixo. Então, sempre seguindo essa ordem. Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! Polegar, indicador, médio, anelar e mínimo, tá? Então, a gente vai seguir essa ordem, do polegar ao dedo mínimo. Só que a gente sabe, nossa população é super difundida, acontece de algumas pessoas terem o dedo amputado ou ter alguma cicatriz no dedo que a gente não consiga ainda identificar nenhuma dessas presenças. Então, a gente vai colocar outra representação neste caso, tá? A gente vai indicar com a letra X, caso o dedo tenha uma cicatriz e a gente não consiga identificar. A gente vai indicar com o número 0, caso a pessoa tenha uma amputação. Então, a pessoa não tem aquela impressão digital. E a sequência, acompanhe esse exemplo, ela fica mais ou menos assim. Polegar da mão direita, verticilo. Dedo indicador da mão direita, presilha externa. Dedo médio da mão direita, presilha externa. Dedo anelar da mão direita, verticilo. Dedo mínimo da mão direita, presilha interna. E a sequência específica da mão esquerda, tá? Vamos ver esse exemplo aqui de baixo.
Na mão esquerda, o polegar é uma presilha interna, o indicador possui uma cicatriz, o dedo médio possui um verticilo, o dedo anelar possui uma presilha interna e o dedo mínimo possui uma presilha externa. Então, essa é a representação numérica das mãos, ok? Então, na maioria dos documentos, ele sai dessa forma. Lembrando que a representação datiloscópica também cai em concursos, tá? Então, treine aí em casa se você quiser passar nessa prova. Vejam só, coloquei aqui a resposta da representação que ela está indicando. Na mão direita, a gente tem polegar verticilo, indicador presilha externa, médio presilha externa, anelar verticilo, mínimo presilha interna. A mesma representação com os mesmos números do exemplo, ok? Na mão esquerda, a gente tem, naquele exemplo, polegar, presilha interna, indicador, arco, médio, verticilo, anelar, presilha interna, mínimo, presilha externa, ok? Porém, não é só essas 4 características que a gente vai considerar, tá? Lembrando que cada dedo tem uma dessas 4 características, porém, elas não são iguais nos 10 dedos, tá? Então, ela tem uma sequência específica, ninguém tem essa sequência igual a você, tá? Por mais próxima que seja. Quando a gente vai fazer a datiloscopia, a gente também vê outras características possíveis, tá? Não somente essas 4. A gente encontra também algumas características que a gente chama de pontos. Se você está gostando dessa aula, fique até o final. Algumas características que são ilhas, né? Então, a gente tem um ponto aqui mais comprido entre as papilas. A gente tem uma papila cortada, então a gente vê no final dela um final com um cortezinho, isso é uma característica. As extremidades da linha, tá? A linha, ela tá vindo de forma contínua e ela tem um final, tá? As bifurcações também são bem interessantes, então a gente tá vindo aqui com uma linha contínua e aí ela se bifurca em 2 linhas. E a gente tem a região de lagos, tá? A gente tá vindo aqui com uma linha contínua e ela se bifurca, se unindo lá na frente. E aí ela continua com a linha contínua. Essas são as principais características que a gente também encontra nas papilas dérmicas. Então, além daquela central, a gente também observa essas características, tá? Então, o uso da datiloscopia como ferramenta de identificação, ela é imprescindível, tá? Então, precisa ser realizado. A gente continua tendo esse método como o método mais prático e seguro que existe, tá? Com o advento do computador, a sua aplicação ela ganhou uma nova dimensão, né? E a informatização do sistema no Brasil se tornou imprescindível. Então, a gente hoje tem máquinas de reconhecimento de digital já implementado por bancos, também já implementado aí para segurança de celulares. E a gente tem um país bem difundido, crescente na expansão demográfica, então essa identificação de pessoas de maneira mais convencional, ela pode acabar se tornando insatisfatória, tá? Porque a gente tem um país misto, muitas pessoas em um só lugar, então isso pode acabar fazendo com que algumas identificações passem despercebidos. Então, nessas horas, a gente tem uma análise insatisfatória. Mas, no geral, ela funciona muito bem e ela continua sendo um método muito eficaz, tá? Ela saiu no livro aqui do Mapa de Violência de 2016, a importância da coleta datiloscópica dos agressores julgados em relação à violência doméstica principalmente, tá? Então, no caso de acusados de violência, é necessário a coleta da impressão digital completa para a gente ter em um banco de dados essa sequência específica. Agora eu vou lançar um desafio para você aí que está me assistindo de casa, para você fazer a sua representação datiloscópica e a gente conseguir aí fazer comparações aqui nos comentários. Muito obrigada por assistir essa aula e eu te encontro na próxima aula. Esse vídeo
é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.